Ó, já entrei lá. Agora eu vou fazer algumas coisas e vou fazer um compartilhamento. Já entrei lá. Agora eu vou fazer algumas coisas e vou fazer um compartilhamento. Eu faço umas coisas. Assistindo, aí eu te puxo. Eu faço umas coisas. Assistindo, aí eu te puxo. Vou arrumar aqui. Deixar tudo bonitinho. Vamos ver como é que está o som. É isso mesmo. Você não ouviu errado. O meu vídeo viralizou. Eu não posso fazer esse som aqui. Se você não viu esse vídeo ainda, vamos ver se o som está. Vai aqui que está fixado. Não bate lá, peraí. Deixa eu mudar aqui. Só para ver, né? Já está aí, ó. Quem está em risco no momento de ser deportado? Ai. Só quero ver se o som está bom. Ai. Só quero ver se o som está bom. Pronto. Só quero ver se o som está bom. Vou abaixar aqui. Que a intenção é só ver o som. Vamos se assistir, né? E shalom para você que está entrando aí. Já vou fazer os compartilhamentos. Deixa eu ver se eu virei já. Aí, já virei a tela, né? Nesse vídeo, neste live gravado, para quem vai ver depois, a gente sempre sobe os vídeos depois de uma semana, de alguns dias, não chega a uma semana, mas e aí a gente fica gravado. Eu soube em todas as outras plataformas, né, da social media, aquela azulzinha, a rosinha, e tem a verdinha também, né? Então a gente faz tudo isso para que você tenha, né? E de antemão, não sei se eu falei já shalom para você, meio torto esse óculos, né? Aí, não sei se o rosto meio que é torto, não sei se o óculos é torto. Vamos ver se a gente fica sem tortice, né? Então, a gente traz aqui nesse vídeo assuntos de brasileiros donos de small business e também algumas situações que eu gosto sempre de deixar bem claro que eu sou um crente em Jesus Cristo, servo e falo dele sobre o business, sobre os nossos projetos. E como a gente está num novo ano, né? Então eu tenho dito para você fazer os seus projetos para esse ano e vamos apresentar ao Eterno para podermos ter direção, podemos ter posicionamento e fazer um match. Se você ainda não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Você é muito bom experimentar isso, porque ele foi o mesmo lá no início, é o mesmo hoje, será sempre. E foi tão valoroso o amor que ele tem pela aquilo que ele criou, que somos nós, né? A raça humana, que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio, passou como um ser humano comum, não usou um pensamento né, que ele podia nem com o dedo, né? Tanto é que ele curou uma menina, não só curou, como ressuscitou uma menina, só de falar, né? O centurião chegou para ele e falou: Senhor, tu és um homem, eu sei que tu és um homem de comando. Você diz para os teus comandados
que vão e eles vão, que voltem e eles voltem. E eu creio que o senhor pode dar uma palavra e salvar a minha filha. Ele olhou para o centurião, um soldado, né, romano, ficou assim, olha, imagina Jesus naquele momento, em todo esse Israel eu não vi uma fé tamanha igual a desse homem. Ele falou, e aí, então o senhor vai mandar? Não, já pode ir lá, ela já está curada. Ou seja, ele é dono de todo o poder, todo o domínio e de toda a situação. Então, apresentar os projetos que a gente tem de negócio é importante por aquele que quer participar da nossa vida. Tanto é que ele descia lá no Éden para falar com Adão, ele quer participar. E aí, Adão, como é que você fez? Quais são os seus projetos para hoje? Você deu nome para quem? O que você achou daquele negócio lá, aquele peixe lá que estava lá nas profundezas que eu fiz? Você achou ele legal? Então, eu acredito que Deus conversava assim, que na verdade é o Senhor Jesus, né? E a gente fazendo isso, nós temos... Evidente que nós não vamos deixar ele passar perrengue, tá? Porque ele mesmo já falou, olha, este mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos um aliado, um sócio, na verdade, aquele que está na frente, o sócio majoritário, podemos ter, se assim você fizer, que vai nos dar a direção, porque ele pode fazer o milagre, ele faz o milagre, mas ele quer a nossa parte, né? E muitas vezes voltar não significa derrota, mas aprender e ir para frente, né? Nós passamos aqui, estamos numa situação complicada, né, depois do novo governo, porque o novo governo está com um posicionamento completamente diferente até então. Nesses 25 anos que eu relato aqui no meu livro, que está no Amazon, no Amazonas, né? Aquele nome lá, que você pode adquirir por apenas $18, olha, ilustrado. Então, nesses 25 anos que a gente está aqui, não vi nada parecido até hoje, estou vendo agora, né? E a gente precisa de encorajamento, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de um reforço, porque somos humanos, a gente cansa, a gente desanima, a gente toma pedrada, e isso derruba a gente, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na hora que terminar, eu vou ler aqui para você o Salmo 94, acho que é 94, 94? 94, tá? E se você está aqui pela primeira vez, considere fazer um share desse vídeo, dessa live aqui, em algum lugar tem aqui, ali, no canto, né? Considere compartilhar, então, com os que você sabe, vai lá no Stories, né? Copia o link e põe no Stories das outras social media, na azulzinha, na rosinha e na verdinha. Coloca lá para a gente ser categorizado como um conteúdo positivo. E tem um coração aqui, né? Você põe o dedinho lá também e deixa ele. Aqui na plataforma tem umas coisinhas aqui também que você pode, encorajo você a ser um subscribe desse canal onde você está vendo, para que a gente tenha mais alcance e você contribui recebendo informação boa para ser um brasileiro dono de small business aqui nos Estados Unidos. Ah, Jefferson, mas eu não estou nos Estados Unidos. A nossa conversa é voltada para os brasileiros que querem ser dono de business, os que já são, aqui nos Estados Unidos. Tem um grupo no Facebook, né, acabei de falar, né? Tem um grupo lá no Azulzinho, que você pode entrar, onde a gente compartilha muita coisa lá. Nos outros também tem, tá? A gente tem um trabalho com Cleaning Service, que é o cleanerlegal.us, para dar um norte para você que quer deixar de ser uma house cleaner e vai transformar você num... eu quero ter um business, né? Eu quero montar um negócio, eu quero alcançar melhor os meus objetivos através de deixando de ser helper ou house cleaner.
mas continuando no cleaning service. Então, presta atenção nas palavras, tá? House cleaner é quem trabalha. House cleaning é a atividade que você tem, ok? Helper é a pessoa que trabalha para uma house cleaner. Help é só ajuda, não é o ajudador, né? Então, eu quero deixar de ser house cleaner, eu quero poder, eu já acho que eu tenho capacidade de fazer voo solo. O cleaner legal está para isso e a gente aqui está incentivando. Inclusive, ele já está aí no ar, eu vou chamar um especialista de longa data para trazer para você informações e motivações a respeito vamos colocar assim, ele vai falar melhor do que da situação, mas eu vou apresentar. O Ever Medeiros, ele é especialista em trazer personal improvement, desenvolvimento pessoal, né? Para que você, como dono de business, não é só saber fazer, como assim, ter o know-how da atividade que você está fazendo. É preciso ter, eu já falei isso em vários vídeos, eu sempre repito, você precisa ter conhecimento holístico. Jefferson, o que é isso? Alguma religião? Não. Visão holística é você ter uma visão do todo, de cima. Entende? Visão periférica é só você embaixo, por exemplo, quando você vai usar o seu GPS, o GPS dá uma visão holística, você vê o caminho, né? Você vê vários elementos. No carro, é uma visão só, não é periférica mesmo, uma visão local. Você só vê a estrada, mas não vê lá na frente. Aí você olha no GPS, vai ter um acidente lá, tem um trânsito, fica vermelho. Então, você precisa ser é a mesma visão que você tem no GPS. Você precisa ter uma visão holística para poder, como você agora é dono de um business e também o CEO, o Chief Executive Officer, é aquele que dá comando, é aquele que dá direção. Não, mas eu tenho só eu de funcionar. Então você vai dar direção para você mesmo. Você precisa entender um pouco de cada coisa, até para saber quem é que você vai colocar em determinada função. Não, eu não estou dando conta de fazer o marketing. Você vai ter que pôr alguém para fazer. Então você vai ter que dar direção, não é da cabeça dele que ele vai tirar. Você vai ter que se alimentar com posicionamento. Então, você precisa de um profissional, como é o Ever, né? O Ever Medeiros. Ele é um profissional para consultar, para conversar, para te dar direção, para ter uma outra visão porque a gente fica muito envolvido, a gente acaba se fechando numa certa visão, e ele é um tipo de pessoa que ele vai falar, não sou só eu que vou falar aqui, né? Inclusive, se tiver alguém que quer fazer pergunta enquanto estiver na live, né? Depois o vídeo não dá mais. Eu mesmo separei, eu fiz aqui que eu já conversei com ele, que eu só tenho essa cara de bobão, mas às vezes eu falo aqui, né? Então eu vou pegar a minha colinha aqui, vou fazer umas perguntinhas assim para dar uma direção, né? Tá bom? Então eu vou chamar o Ever aqui, vamos ver se a gente se posiciona. Cadê o invite joiner? Como é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver. Join. Say hi. Deixa eu ver se eu vou ter que falar alguma coisa com ele. Roger will invite to my friends. Aqui invite. Ele recebeu lá um invite, ele vai ter que aceitar e entrar para compartilhar e fazer a live. Enquanto ele faz isso, ele já entrou e já deu tempo nem de oferecer o cafezinho. Ele já entrou. Já entrou.
Consegue me ouvir? Ligações apenas com áudio? Já estou ouvindo, falta um vídeo. Vou liberar o vídeo aqui agora. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se. Já have acesso join com vídeo. Você está sem acesso para entrar com vídeo? Você tem poucos seguidores, né? Então, você está novo. Está me ouvindo, Ever? Perfeitamente. Só não está dando acesso com o vídeo. Você consegue liberar o vídeo daí? É necessário acesso à funcionalidade da live, diz aqui. Não. Aqui está falando. Tá, Microfone. ó, Câmera. é necessário acesso a. Pode falar. Achou? Um barulhinho aí, né? Don't have access to join with video. Tá dizendo que você não tem acesso para jogar com vídeo agora. É estranho, porque é do próprio celular. O celular tem vídeo. Talvez, eu não sei direito, mas pode ser alguma limitação por ser uma conta nova. Não sei te falar isso. Estabelecer a ligação apenas com áudio. Keep going, we are letting more viewers. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma outra conta aqui. Vou entrar só para ver. Não tenha medo de nada. Não fala sobre ser conta nova, fala que tem que ter acesso à funcionalidade da live, como se fosse alguma coisa que permite ou não permite. Quem sabe fecha e abre de novo, quem sabe no início ali teria algum botão que eu não... Well, então você pode sair, deixa eu... Não sei se eu decline aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou desconectar e você entra de novo. Aí. Pode ativar a câmera. Necessário acesso. Conseguiu? Tá. Conseguiu ver? Não, continua sem. Deixa eu ver o. One new message, deixa eu ver aqui. Estamos trazendo o Ever Medeiros e não estamos conseguindo fazer ele vir com vídeo. Estamos aqui lutando. Vamos ver o que é. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Agora cortou o microfone, inclusive. Agora cortou o microfone. Vamos ver. Vou chamar de novo. Vou chamar aqui de novo. Vai conectar os headphones em todo.
Deixa eu abaixar aqui. Vou cortar o microfone só para ver. Live access needed to go live on video as you guessed. You can go live on áudio. Configurações. Alguma coisa realmente aqui que eu não estou acertando fazer. Se alguém puder ajudar. You connect using audio only. Tá dando aqui, né? Live access needed. Olha aqui que some. To go live on video as a guest. You can go live on audio. Eu preciso... Da outras vezes não deu problema. Sei. Alô, alô? Alô, alô? É. O vídeo está funcionando. Você já cortou? Você fez um mute no vídeo, no áudio. Vamos na live, pelo áudio mesmo. Eu continuo aqui, só que não estou conseguindo... Vídeo, né? Eu também aqui, não sei o que é não. Live necessário iniciar uma live. Que coisa. Join. Eu vou dar uma olhada nisso. Eu não sei o que, não sei te falar nada não. Mas vamos em frente. Você pode falar, se apresentar, né? Bom, vamos lá. Vamos com áudio apenas. Depois uma outra, vamos descobrindo o que é. Pode fazer de novo, faz um outro assunto. Eu também não sou expert no TikTok. Nosso trabalho mais é direcionado aí, que inclusive talvez agora com o impulso do teu, Jefferson, você me escuta bem? Perfeitamente. Então, quem sabe agora com o impulso teu a gente passe a usar o TikTok também, porque utilizava mais, na verdade sempre fui de utilizar mais o próprio YouTube do que até mesmo o Instagram. Eu vou te dar uma primeira aula de não falar marcas nem nada assim de fora, sabe? Ok, perfeito. Como então, disse, por exemplo, se você fala azul, você sabe do que eu estou falando. Rosa, sabe do que eu estou falando. Verde, de que eu estou falando. Vermelho, você sabe do que eu estou falando. Falar marca em uma outra plataforma pode trazer problema para a gravação, perfeito? Ele não distribui direito, ele fica preso, né? Então ele dá uma... Sim. Mas depois eu faço... O que a gente faz aqui é fazer o upload, né? Vamos ficar só no vídeo, no vídeo não, no áudio. E... vamos fazer hoje no áudio, daí, conforme for, quem sabe o pessoal goste do assunto, e aí nós voltamos em outras oportunidades, caso seja convidado por ti, e aí vamos ver o que houve, se o problema está no meu telefone ou no meu... a gente vai fazendo. Minha intenção aqui é enriquecer o assunto, trazendo outras opiniões e trazendo profissionais que ajudem o brasileiro dono de small business aqui nos Estados Unidos, porque é um voo quase solitário. Então, são empresas familiares e um bombardeio de gente querendo vender as coisas. A gente está trazendo aqui de forma gratuita. Eu vou trazer outras coisas. Vou trazer uma com contabilidade, vou trazer um médico também para poder falar para a comunidade, para
para eles, aí você vai já dar prosseguimento, senão eu vou ficar falando aqui. E outra coisa que não vai ser vamos dizer assim, um desperdício, porque hoje quando tem lives ou vídeos um pouco mais longo, eu vou dizer por mim, eu acabo mais usando como áudio do que propriamente ficar olhando para a tela, porque às vezes as pessoas estão bastante ocupadas, então coloca o áudio sim, através de um fone de ouvido, através do telefone em cima de alguma coisa, estão fazendo as suas atividades e estão escutando aquele assunto. Então, de qualquer maneira, mesmo que não tenha a minha bela imagem na tela, eu acho que pode ser bem proveitosa a nossa conversa, Jefferson. Vamos dizer que assim não assusta o povo, né? É que eu acho o homem, para mim, o máximo nível que atinge é simpático, tá? Lindo é meu filho e meu neto. Para baixo é tudo simpático. Já viu que eu tenho. Você já viu que eu tenho boa autoestima, né? Então vai em frente. Olha, você que está entrando, né? Você que está entrando agora, novo. A gente, Jefferson Carvalho aqui, o Ever Medeiros vai continuar falando. Bom, quero me apresentar primeiramente. Eu sou brasileiro, como pode notar pela forma de falar, mas também me tornei cidadão americano. E então, meu nome em português brasileiro, vamos dizer assim, de nascença, é Everaldo Medeiros. E o meu nome que eu coloquei quando fiz a minha cidadania, então eu troquei para Hever Wilson, já que Everaldo seria bastante complicado de falar no inglês e também no espanhol. Então, como eu tinha a oportunidade de poder trocar de nome na cidadania, então eu coloquei um diminutivo de Everaldo, coloquei mais um H para não ficar como a palavra sempre, né? Então, eu coloquei um H, enfim, meu nome se tornou então Ever Wilson. Eu vim para os Estados Unidos mais ou menos em 2012, então já fazem bastante anos, bastante tempo que estou aqui nos Estados Unidos. Bom, qual é a minha especialidade? Logo que fui para os Estados Unidos, lá em 2013, na verdade 2012, eu comecei a estudar muito essa parte de desenvolvimento humano, que na época estava bastante, vamos dizer, na moda, e custava muito dinheiro, mas hoje, depois de tantos anos, eu sou um profissional na área de terapeuta. Eu sou um terapeuta profissional, tenho meus clientes que atendo, e além disso, eu trabalho como business representante para uma empresa de contabilidade também, e eu atendo cerca de 90 a 100 empresas. Então, sobre o desenvolvimento humano, como a mente funciona, essa área de terapia, essa área emocional, eu compreendo bem e gosto muito do assunto. Também acabei estudando aí por mais ou menos 3 anos psicologia. Não cheguei a me formar em psicologia, mas estudei 3 anos de psicologia também. Bom, vamos então ao que interessa. Creio que o nosso papo vai ser bem interessante e as pessoas, eu acho que vão sair dessa live com um conhecimento maior do que quando aqui chegaram. E esse, creio que é o teu e o meu objetivo. Sim, depois, no final, você pode até deixar alguma forma de contato, se alguém quiser falar coisas diretamente, não em público, né? Mais private, né? Mas vai em frente. Eu separei umas perguntas aqui, aí depois, se você permite eu interromper, eu vou perguntando. Claro. Sinta-se à vontade.
Se quiser já alguma, já tem aqui. Fiz uma colinha aqui, sabe? Para não tirar da cabeça. Pode. É para eu falar? Me atrapalhei agora. Não. Pode prosseguir. Ah, tá. É que eu vi aqui a... Bom, vamos lá então. Então, hoje em dia, ser profissional nos Estados Unidos não é tão fácil, porque as pessoas saem do Brasil e, como diz aquele ditado, o Brasil não sai da pessoa. Então, ela muitas vezes vem para a América com muita vontade de desenvolver, de trabalhar, inclusive de trabalhar muito mais do que trabalha no Brasil, mas parece que às vezes as coisas não acontecem. E por que que essas coisas não acontecem? Porque elas trazem toda aquela bagagem de, desculpa falar essa palavra, mas até muitas vezes de fracasso, e não muda a mente, muda o local que vai desenvolver o trabalho, mas segue com aquela mente que trouxe do Brasil, com as dificuldades, com as maneiras que são até mesmo de leis trabalhistas, até de dificuldade de ter uma empresa. Então traz toda esta bagagem do Brasil para cá e começam a trabalhar como desesperados, muitas vezes porque deixaram dívidas para trás ou dívidas diretamente no Brasil com familiares que emprestaram dinheiro para viagem, ou em alguns casos até mesmo, e eu vou abrir um parênteses aqui e chamar de muito corajosos, que eu não teria coragem, muitos de até devendo para coiotes para poder passar pelo México ou por outros lugares, que esse sim eu chamo de corajosos, porque eu particularmente não teria essa coragem. Então, o que é que eu quero dizer? As pessoas vêm... Decisão corajosa. Oi? Decisão corajosa. Exatamente, decisão corajosa. E, enfim, vem com toda esta vontade, mas vem com toda a mentalidade brasileira. Então, agora, creio que no decorrer agora da live, a gente vai abordar alguns pontos que vai clarificar um pouco mais o que a gente quer passar para vocês. Olha, eu tenho uma frase aqui no livro, nessa parte azul aqui, que sintetiza o que você falou aí, né? A força que, no caso, foi eu que escrevi, né? A força que me movia para frente foi muito maior que o medo que me puxava para trás para desistir dessa loucura. Pois é. Eu sei que você separou algumas perguntinhas aí, então vamos lá. Posso fazer? Claro. Olha, trabalhar como house cleaning pode virar um negócio de verdade mesmo? Olha, o que você tem para dizer? A resposta clara é sim. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Não é porque você é uma excelente house clean ou uma excelente, no popular brasileiro, como é que é, faxineira, ou qual é o outro nome que se dá no Brasil? Não me lembro. Mas enfim, house clean. Não é porque você seja uma excelente profissional que você será uma excelente proprietária, vamos dizer assim, empresária, tá? São Condutora coisas... de um business. Condutora de um business. Ou seja, aí você vai lidar com pessoas, vai precisar, antes de mais nada, de saber a respeito de leis, a respeito de
de como que paga os impostos da empresa, enfim, de toda a parte burocrática do negócio, você ainda precisa ter conhecimento e facilidade, vamos dizer assim, para poder lidar com pessoas. Porque quando você tem uma empresa, claro que em muitos casos a própria, vamos dizer assim, a própria dona da empresa é quem limpa. Mas nós estamos falando aqui de ter um negócio onde você possa dar trabalho ou empregar mais pessoas. Um negócio realmente caracterizado como negócio. É claro que se você tem um negócio e só é você, tudo bem, não deixa de ser um negócio, mas nós estamos falando aqui de ser um empresário que possa dar emprego a outras pessoas e crescer. Porque você sabe, se você trabalhar sozinho, você tem um limite de 8 horas que você não vai conseguir passar, pode até trabalhar 8, 12, 14 horas por dia, mas tem um limite, e esse trabalho que você está fazendo hoje vai cobrar a sua estrutura física, a tua saúde mental, a tua, como eu já falei, até mesmo a saúde física vai cobrar no futuro. Então, se você pensa em ser um empresário, você precisa pensar como empresário. E como eu disse, saber ser uma excelente house clean não garante que você seja uma excelente empresária. Mas a resposta é sim. Pode ser. Aqui eu vou fazer uma pergunta para complementar. Deixar de ser house cleaner e constituir um business, então é o modo de sair do modo sobrevivência para começar a atingir os objetivos de forma para começar a atingir os objetivos com mais renda. E para isso precisa buscar como é que a pessoa tem a situação emocional, entende? Porque eu estou fazendo um salário. A primeira coisa que a gente faz aqui, formar um trabalho. Vou sobreviver, né? Porque junto eu tenho conta, etc. Então aí eu tenho a situação emocional. E aí, como é que fica? Com coragem de ir para frente, fico executado, mas eu quero ir para frente, né? Porque envolve emocionalmente várias coisas. O grande problema é que muitas pessoas precisam do trabalhar de dia para comer de noite. E aí o que faz? Para montar um negócio, você também tem que separar o tempo para pensar como planejar esse negócio, porque daí é diferente. Então, às vezes, muitas pessoas caem num dilema onde, se eu parar para pensar em botar um negócio, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. O que fazer? Esse é apenas um dos dilemas. O outro dilema é que a própria pessoa não se acha merecedora, vamos dizer assim, poderia usar outra palavra, mas vamos deixar esta mesmo, não se acha merecedora de ser dona de negócio. Por quê? Porque para o brasileiro, ter um negócio parece que é muito grande. Para muitas pessoas, ter um negócio, pensar em ser empresário, tanto que muitas pessoas têm empresas nos Estados Unidos e não se chamam de empresários. Por quê? Porque parece que a palavra empresário ela está muito distante da pessoa. E isso é uma questão emocional. Então... Quer dizer, talvez que isso, na simplicidade que a pessoa de repente ela se vê, eu não mereço isso, né? Vamos dizer assim. Não sou bom o suficiente. Aquelas palavras que às vezes os coaches usam e a gente às vezes até critica por o coach ser tão assim menosprezado no Brasil, coisa que não é nos Estados Unidos.
né? Uhum. Aquelas palavras de não sou bom o suficiente, não, eu não mereço, que parece bobagem, mas na verdade essas palavras fazem parte do ser humano, da maior parte dos seres humanos brasileiros, principalmente, porque eu não posso falar pelo alemão, porque eu não sou alemão, então eu posso falar pelo brasileiro, porque o brasileiro eu conheço. Então, essa questão de eu não sou bom o suficiente é um trauma que foi gravado lá na infância e fica martelando numa qualquer dificuldade que aparece essa palavra, esse código, vamos dizer assim, ele vem na mente da pessoa e a pessoa acaba não dando um passo maior porque ela própria não se acha capaz de dar esse outro passo. Sim, eu estava comentando, falando aqui no começo. Eu vou dar um passo à frente, em se tratando de, vamos dizer assim, do nosso trabalho, tecnologia, né? Quem joga videogame sabe como funciona. Né? A gente faz, videogame é uma coisa que a gente atrai também, né? Então a gente sabe que tem fases para chegar lá no Master, né? Naquele banditão lá, né? E tem que vencer fase a fase. Obviamente que é preciso de ajuda, mesmo na... Você diz assim que é possível ajudar a pessoa a começar a ter uma metanoia, mudar de mente, porque ela, hoje, pela facilidade que a gente tem de comunicação, né? A gente tem muitos que eu já vejo, os novos que chegaram, põem o telefone em português. Assiste a programação em português, né? Brasileiro. Então, você... Não sei se eu vou dizer, não sei se eu te pergunto... Você pensa que a pessoa precisa de uma ajuda para sair desse, para dar uma travada nessa situação, para começar a avançar? Essa é uma boa pergunta e eu queria, antes de responder ela completamente, eu queria entrar num... Nós estamos falando aqui, você sabe, eu sou cristão, você já se apresentou no início como cristão também, e talvez muitas pessoas que vão assistir a este vídeo também são cristãos. E aí eu queria falar no sentido de que muitos cristãos têm em sua crença a ideia de que dinheiro é um problema. Talvez porque nós brasileiros e até mesmo hispanos fomos muito explorados pelos portugueses e pelos espanhóis que vinham nas nossas terras e às vezes muitas pessoas que tinham dinheiro escondido acabavam sendo massacrados porque tinha dinheiro. Então, naquele momento, ter dinheiro é uma maldição. E aí ficou, também por crença da igreja, não quero falar nome, mas enfim, da igreja, ficou aquela questão de que dinheiro era uma maldição e as pessoas não poderiam ter dinheiro. Isso ficou gravado nas pessoas. Agora veja, Jefferson, se um cristão pensar no dinheiro de uma forma diferente, ele vai ter mais ânimo e mais, vamos dizer assim, confiança de pedir a Deus ajuda para ganhar dinheiro. Pense você, quantas pessoas tem hoje aqui nos Estados Unidos que estão precisando de trabalho? Talvez milhares. E agora eu não vou dizer muito longe, eu vou dizer... Vamos supor, tem uma pessoa aqui que está escutando a este áudio, a este vídeo, e está pensando em colocar uma empresa, certo? Eu quero perguntar para ela, tá? Quantas pessoas ao redor dela precisam de emprego? Talvez ela própria vá pensar um pouquinho e vai ver que tem muitas pessoas. E se ela é uma cristã,
se ela é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, e se ela tiver dinheiro, ela puder fazer doações para ONGs, para igrejas, etc, etc, ela só pode fazer essas doações se ela tiver dinheiro. Então, se nós pensarmos que o dinheiro é uma bênção ao invés de ser uma maldição, até mesmo na hora de orar a Deus pedindo bênção para o nosso negócio, nós podemos orar diferente. Muitas pessoas oram da seguinte maneira: Senhor, me ajuda a eu ter uma empresa, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero uma casa nova, porque eu quero dar coisas boas para meus filhos, porque eu quero comprar coisas novas para minha esposa. Isso está errado? Não, não está errado. Só que perante Deus, eu não sou Deus para garantir isso, mas eu sou cristão e entendo um pouquinho do que a Bíblia fala. E a Bíblia diz o seguinte: vocês não recebem porque vocês pedem, isso está lá em Santiago, vocês não recebem o que pedem porque vocês pedem para os próprios deleites. Ou seja, quando eu estou pedindo para trocar de carro, quando eu estou pedindo para dar uma melhor vida, educação para meus filhos, isso não deixa de ser um pedido egoísta. Agora, se eu pedir a Deus, Senhor, o Senhor sabe quantas centenas ou dezenas, ou milhares, depende qual o número que você queira usar, de pessoas estão precisando de trabalho. Ajude para que a minha empresa possa ser uma bênção e dê trabalho para outras pessoas que estão chegando nesse país, ou que já chegaram nesse país, ou que moram nesse país, e mesmo que sejam daqui, que eu possa ser uma bênção para dar trabalho a essas pessoas. No momento que você começa a orar, aonde o seu negócio possa se tornar uma bênção para o próximo, pode ter certeza que essa bênção virá. O problema é que nós pedimos para os nossos próprios deleites. Então, se nós trocarmos essa mentalidade de pedirmos para nós e começarmos a pedirmos para o próximo, mesmo que seja através do nosso negócio, a bênção virá. Então, eu acho que primeiro, antes de tudo, é trocar essa mentalidade, principalmente, estamos falando dos cristãos, para pessoas que são cristãs. Para pessoas que não são cristãs, Salomão também diz que você precisa ser um expert naquilo. Você não precisa ser cristão. O Silvio Santos não é cristão, faleceu há pouco tempo, já com seus 90 e tantos anos. Ele não era cristão, mas venceu na vida. Por quê? Porque lutou, porque trabalhou, porque se especializou naquilo que ele queria, certo? Todo mundo sabe que ele começou sendo um vendedor e não era qualquer vendedor, porque se fosse para ser um vendedor mesquinho, no sentido sem qualidade, ele também não teria vencido na vida. Então, se você é cristão, você tem o compromisso do teu negócio ser bênção para alguém. E se você não é cristão, você precisa ser um especialista. Se você hoje é uma especialista na limpeza, você precisa buscar conhecimento, e é aí que pode entrar o Jefferson e o trabalho que o Jefferson presta para esses profissionais de limpeza, a capacitação para se tornar um empresário, para se tornar uma pessoa de negócio. Eu tenho falado isso bastante vezes já. A gente sabe que todo mundo passou por isso, né? Nós que escolhemos left behind, deixar tudo para trás e mudar de posição, de nação, e enfrentar o que tem aqui, que é uma outra língua, uma outra cultura, uma outra norma, outras leis.
e quando existe bloqueio realmente, né? A gente acaba só fazendo algumas coisas por força da necessidade, mas depois não avança, entende? O que você disse é importante, porque a partir do momento que eu tenho um business, alguns não olham assim, né? Até o governo olha, o governo fica torcendo, né, para que os small businesses deem certo. Pelo menos ele vai contratar uma pessoa, né? Que é uma pessoa para ajudar. Então isso já é muito bom. E a América, ela tem sempre o lado positivo incentivando a pessoa a fazer coisas assim. Aqui há uma liberdade muito grande, há uma facilidade em termos de papelada, burocracia. Não tem. Eu já falei em outros vídeos que a gente vai lá no contador, abre o business em termos de papelada, no caso de cleaning, no caso de várias atividades de construction, como fazer contrato ou outras, você abre, consultante, essas coisas, você abre, vai ao banco, abre uma conta lá, até sem dinheiro você abre uma conta, põe $1 lá, 10, 100, ou põe o dinheiro que você já reservou, e pronto, já pode operar e passar invoice. No mesmo, em 5, 6 horas você vai ver. Evidente que algumas atividades exigem certificação, exigem licença, etc. Limpeza não precisa. A pergunta que eu tenho aqui. Vamos dizer que a pessoa esteja provida já de vontade, mas ela tem aquele travamento, né? Sabe? Aquela dúvida de avançar, ou porque falta de coragem mesmo. Falei, poxa, eu já falei com várias pessoas, você passou um deserto e não está com coragem para tocar um business, né? É um paradoxo. Então, você consegue destravar a pessoa nesse sentido, dar um encorajamento para ela falar assim, eu queria testar isso. Como é que é que passo que a pessoa tem que fazer para vencer esses medos, vencer essas coisas? Olha, você falou uma palavra bem certa. A pessoa atravessou muitas vezes, muitas delas, no caso, dessas pessoas, atravessaram o deserto e agora tem medo de enfrentar o desafio, de botar um negócio, e inclusive às vezes até tem um negócio e tem medo de cobrar, né? Acha que cobrar, nossa, se eu cobrar, a pessoa de repente não vai querer meu trabalho e tal. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa está limitada. O termostato daquela pessoa, que todos nós temos um termostato financeiro dentro de nós, ele está cobrando conforme o que ela acha que ela pode pagar. Na questão de cobrança, que não foi exatamente a sua pergunta, mas junto dessa pergunta, eu fiquei pensando aqui, por que as pessoas têm medo de cobrar? Né? Então é por isso, porque primeiro não valorizam tanto o seu trabalho e segundo é que cobram conforme o seu bolso, né? Cobram conforme ela pagaria a uma pessoa. Então, como ela está quebrada, então ela vai cobrar um valor para evitar que ela receba um não e que o patrão dispense ela, que na verdade deve ser diferente. Ela precisa cobrar um preço justo e fazer um trabalho excelente. Então, se ela cobrar um preço justo e fizer um trabalho excelente, o cobrar não é uma dificuldade. O cobrar é algo que é natural e que é saber se respeitar, tanto respeitar-se a si, como respeitar a quem está dando a oportunidade de trabalhar. Agora, você perguntou o que as pessoas,
essas pessoas que têm medo, elas podem fazer? Primeiro, vai um pequeno exercício para essas pessoas. É claro que se elas fossem no meu consultório, por online, o processo seria bem maior. A gente buscaria lá na infância o que está bloqueando essas pessoas. Mas aqui, para ser uma coisa simples, ela precisa pegar um papel, ou seja, eu sugiro que essa pessoa pegue um papel e comece... Já passa o homework para todo mundo aí. Pegue um papel e comece a listar na vida dela todas as dificuldades que ela teve e ela venceu. Ou seja, o medo que está dentro dela já esteve em várias situações da vida dela passada e ela venceu. Teve pessoas que disseram que ela não poderia se formar na profissão que ela é formada, e ela passou e venceu, e estudou com todas as dificuldades que teve e se formou. Teve pessoas que achavam que ela nunca ia casar com uma pessoa decente, e ela venceu e acabou casando e hoje é feliz. Teve pessoas que achavam que ela não seria uma boa mãe, e hoje ela olhando para trás, ela pode ver que ela está sendo e foi, dependendo da idade, uma boa mãe. Então, escrever numa folha todos os desafios que essa pessoa teve e que ela conseguiu passar. Todos os desafios, se ela olhar para trás, ela vai notar que tudo que ela tem hoje e o que ela é hoje foram processos e batalhas vencidas pouco a pouco. Foram várias batalhas, foram várias dificuldades, mas hoje ela está nos Estados Unidos, coisa que milhares, se não é que é, ou melhor, minha frase ficou errada. Hoje ela está nos Estados Unidos, onde milhões de pessoas gostariam de estar. E até eu vou dizer, centenas de pessoas morreram na tentativa de chegar aonde ela está hoje. Então, quer dizer, ela é uma vencedora por estar no lugar que está. E já venceu dezenas de batalhas até aqui. Então, ela é uma vencedora. Se ela observar todas as batalhas que ela já venceu, o medo que ela está tendo hoje, até uma vergonha. Porque ela vai ver que esse medo é tão pequeno perto das dificuldades que ela já passou, que ela vai passar por cima desse medo, até porque se ela quer montar uma empresa, ela não está sozinha. Tem pessoas qualificadas que vão ajudar, tem contadores, tem profissionais, que nem no teu caso, que vai ajudar, tem profissionais, talvez, se precisar até do meu tipo, que pode ajudar. Então, ela não está sozinha. E outra coisa, ela é filha do Deus do universo. O Deus do universo quer o sucesso para todos, só que não quer um sucesso egoísta. No momento que estiver só pensando em si, no carro novo, na casa nova, no telefone novo, esquece. Essa bênção vai demorar a chegar. Agora, se estiver pensando, como eu falei anteriormente, em ajudar pessoas, em ser uma empresária que vai empregar 10, 20, 30 pessoas, a bênção vai chegar, porque Deus quer abençoar você, mas quer abençoar também os 10, 20, 30 funcionários que você pode botar na sua empresa. Esse treinamento que você passou é realmente muito bom. É a mesma situação que a gente deve lembrar. Nós, brasileiros, nós temos uma cultura de não lembrar da história, lembrar do passado, né? Seja para qualquer coisa. Então, isso é um exercício muito bom para que a gente, por exemplo, a gente faça perrengue e junta com Deus para poder a gente ter enxergar, para que Ele nos mostre coisas que a gente não enxerga. Mas parece que aquele é o único problema que já passou. Não, quando a gente olha para trás, vê quantos milagres Deus já fez. Nossa, aquele momento, né? Então, olhar isso desse jeito, eu aconselho
de você fazer isso mesmo. Estamos no começo do ano, estamos na primeira semana produtiva, aqui na América, diferente do Brasil, né? Como eu acabei de falar, nós temos uma cultura diferente. Vivendo aqui há 25 anos, a gente percebe que não tem, o ano começa em julho, o ano começa em março, não, o ano começa no dia 1º de janeiro. E já muitas coisas vão acontecendo, e a gente tem que acompanhar o ritmo, não... Até uma das perguntas era, não sei se eu fiz a pergunta, era assim, não ficar preso com essas coisas do passado e lembrar de quantas coisas a gente já venceu. Mas eu não sei falar inglês. Não nasceu quadrado. É só começar a aprender. É só mudar o telefone para o inglês. É só começar a escutar. Tentar ler livros. Né? Tentar ler as coisas. Já falei, eu já trouxe aqui, vou trazer de novo a professora Carol, que ela tem um ensinamento de inglês para cada atividade, o dia a dia, e para atividade clínica, de contractor e outras. Né? Eu preciso de encorajamento. Estou trazendo o Éder aí, que pode fazer esse trabalho. Já deu até uma forma, um exercício. Não precisa atendimentos online, igual a professora Carol. Ela faz atendimento online. Então, ele vai acompanhar você para destravar isso. É como a situação digital também. Tem que aprender a ser destravado no digital. Não é para ser especialista, mas é para dirigir um carro. Eu saber dirigir carro, mas não preciso ser mecânico, engenheiro de elétrica. Não, você tem que saber como funcionam as coisas, só isso. E não precisa ser entendendo que você nunca fez. Então, por isso que precisa de pessoas assim. Por isso que eu estou trazendo pessoas assim. Né? O Ever está aberto aí. Né? Se você falar em inglês, seria River, né? O Ever está aberto aí para... Então, você quer passar alguma forma de contato, Ever? Olha, nós temos o nosso também agora TikTok, né? E temos também como é que é? O vermelhinho, o azulzinho. E eu não tenho muito trabalhado nas redes sociais ultimamente. Eu dei uma certa parada, mas agora estamos voltando. Agora estamos voltando colocar, né? Como a gente está ao vivo aqui, não tem como fazer isso, mas depois que vai gravar, então eu coloco aí uma informação. Você vai me passar a informação. Se você quer falar no ar aí, eu falo. Senão, na hora eu vou pôr a informação. Ou quem quiser. Perfeito. Então depois a gente põe a informação e para quem quiser, e será um prazer poder ajudar. E, bom, Jefferson, eu acho que não sei se teria mais alguma pergunta que você separou aí, mas eu queria contar um pouquinho da minha experiência. A pergunta eu já fiz, pode falar. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência no sentido... uma vez eu entrei numa empresa, e a empresa faz muitos e muitos anos atrás, eu era ainda jovem, e eu entrei numa empresa, e a empresa dava treinamento, só que o treinamento era muito raso, e ela já colocava no atendimento. E era desesperador. Só que o que eu pensava? Eu olhava para o lado e tinha cerca de 30, 50 pessoas que já estavam trabalhando naquela empresa. E eu olhava para o lado e pensava, se esse pessoal passou por esse treinamento horrível e já estão atendendo, eu também consigo. E aí passava aquela dificuldade, realmente era desesperador. Eu via pessoas ao meu lado chorando, porque eles eram mal treinados e colocavam para atender pessoas assim, nesses call center, não vou falar o nome da empresa e nem nada disso, mas era essa a ideia. Treinava um pouco e colocava para atender as pessoas.
Então, e esse pensamento eu acho que é importante. Se os outros conseguem, você também pode conseguir, tá? Se os outros passaram, se você está passando dificuldade em alguma coisa, os outros também passaram. E se os outros venceram, você que é cristão, principalmente, que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você também pode conseguir. Agora, tem que deixar para trás alguns pensamentos que nós muitas vezes achamos que é cristão e não é. Esse negócio de achar que dinheiro é maldição, que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso e aquilo, dinheiro simplesmente é um papel, tá? Você poderia trocar o dinheiro por um quilo de arroz. O dinheiro é a liberdade que você tem para fazer aquilo que você pretende fazer. E se você usar o dinheiro para o mal, ele será uma maldição. Agora, se você usar o dinheiro para abençoar as pessoas que te rodeiam, ou até mesmo as pessoas que estão passando fome na África, por que não? Aí será uma bênção. Então, o dinheiro é aquilo que você coloca ele para ser. O Maduro que o diga, né? Mais é do que uma escolha. Aí a escolha está em você de escolher o bem ou o mal. Agora, dizer que o dinheiro em si é maldição, ou é sujo, ou é raízes de todo o mal, isso tem que entender perfeitamente o contexto na qual foi dito esta frase. O dono do business, por isso eu até disse que é mais fácil Jair, não querendo parafrasear nada, né? Jair começando, quando é pequeno, já criar hábitos. Eu vou falar, tá vendo algum som aí junto com você? Tá fazendo? Não, bom, não. Jair, quando você é pequeno, o business, a estrutura de um negócio, de um business, é a mesma. O seu cleaning business, o seu contractor business, ou qualquer coisa que você tiver, que é você e mais um ou dois, tem a mesma estrutura do que a da maçã. Não, mas não tem nada, tem tudo a ver. A diferença é que está tudo concentrado numa pessoa só. Mas que existem as obrigações, existe. Aquela da maçã, estou dando exemplo pela dimensão, que é a empresa mais valiosa do mundo. Eu não sei se a Amazonas passou, sei lá, mas ela tem que tratar de contabilidade, ela tem que tratar de recursos humanos, ela tem que tratar de desenvolvimento, tem que tratar de preços, tem que tratar de produtos, serviços, contratos, leis, blá, blá, blá. É a mesma coisa. Então, fazer já de início, pequeno, vai criando esse exercício. Então, o trabalho do dono de business, ele não, é bom, até falar assim, né? É bom, porque te mantém ativo. Não é você simplesmente vai lá, limpa, volta para casa, descansa, banho, cama. Não. Você já começa a se preocupar. Estamos no tax season já. Já falei isso, viu? Vou ficar falando porque nós estamos, né? Estamos no começo do ano. Precisamos planejar. Por isso a gente tem que pedir, fazer os planos. Está aqui meu planejamento do ano, está aqui. Os planos, não estou dizendo, é muito fácil, vamos fazer plano aí, é tudo fácil falar planejar, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo colocar assim, os meus objetivos de ter um business. Eu ainda não sei falar inglês direito. Você já descobriu que dá para aprender. One step at a time. Eu não sei contabilidade direito. Você pode aprender. Aprender como? Usando classe. A gente ensina aqui. Então você vai começar a ver que começam a aparecer pessoas, empresas. É isso que eu estou fazendo, trazendo pessoas
confiáveis, não é qualquer um, são gente que conhece a vida americana, como é que funcionam as coisas aqui, que vai te dar. Ah, é tudo de graça? Não, infelizmente, de graça nem a salvação, porque foi pago um alto preço ainda. Mas vai fazer na medida que dá no bolso. Porque business não é só ficar fazendo marketing e, eu não gosto desse termo, isso me incomoda, pegar cliente, pegar casa, pegar pintura. Eu estava com um amigo, né? O cliente, todos os clientes que a gente teve, virou amigo. E ele disse a seguinte frase. Eu falei, estamos no começo do ano e você precisa, a gente já, vamos sentar e planejar os ads no Google a partir de agora. Ou nas plataformas, né? Ah, não, eu estou com muito serviço, eu não preciso de... Então, você vai esperar secar a fonte para começar a cavar, né? Eu falei, então, eu vou reforçar o que eu falei para ele, eu vou trazer aqui a público. Você não pode pensar o business como ver se eu consigo ilustrar para você. Um lugar o que você tem serviço para fazer. Então, você tem serviço para fazer, você para de absorver serviço. Aí acaba o serviço, aí você começa o ciclo. Não é assim. Você tem que trazer valor ao negócio. Se você não está dando conta, que não é para você dar conta mesmo, está a hora de dar mais um nívelzinho, um passinho. Vamos contratar. Aí você começa a catar povo da igreja, também. Mas, dentro, você já começa a pensar, olha, eu preciso criar um sistema para treinar a pessoa. Porque ela tem que fazer o trabalho de acordo com o que eu tenho. Não é porque a pessoa sabe pintar, é que ela já vai fazer do seu jeito. Não, é o seu jeito. Aquela empresa da maçã, ela quase faliu, porque o dono foi embora, né? Não sei se vocês não conhecem a história. O cara contratou um cara para administrar, o cara acabou mandando o dono embora. Realmente, ele comprou a empresa praticamente e mandou o dono embora. Aí ele foi e montou outra. A outra começou a subir e a outra começou a descer. Por quê? A empresa, ela tem um jeito. E o cara que pensou que tinha um jeito quase fechou. Realmente, a maçã quase faliu. Eu estava na beiradinha. Então, assim, você precisa criar um sistema de treinamento. Para aquele, não para todo mundo. É o que o Evo está falando. Eu não tenho muita cabeça. Por isso que o Evo trouxe o Ever. Ele vai começar, ele pode ser a pessoa que começa a botar na sua cabeça, tirar esses medos. Como que eu vou pagar? Essa é a preocupação do CEO. Trazer dinheiro para o business, porque o business vive de dinheiro. Ou seja, não é porque tem muito dinheiro que você fica aí gastando. Aconteceu isso com uma empresa, até tem um vídeo lá no Vermelho, que o sujeito virou playboy. Isso aconteceu em 1970. Eu vou falar o nome da empresa aqui, mas ela não existe mais, a Digital Research. Era para ser essa do Bill Gates hoje. Por quê? Viveu como playboy, comprou avião, comprou isso, comprou aquilo, foi pro vinagre. Tem um vídeo que eu falo isso lá na Vermelha. Então, o que acontece? Você precisa gerar renda para o business toda hora. Você precisa gerar renda com produtos, serviços. Então, é preciso destravar mentalmente. Mas é um passo de cada vez. Você não aprende cálculo diferencial se você não sabe fazer nem as 4 operações matemáticas. Por isso que a gente fica... Quantos anos a gente fica na escola, Ever, né? 15 anos, 20 anos, né? São 9 mais 3. São 9 mais 3 é a primária e a secundária, né? 15 anos... Né? Opa, a bateria está acabando. São 15 anos dentro da escola. Você sai do cérebro zero
ele só sabe falar e ouvir, não sabe escrever nem ler. Né? Tem um neto lá, ele não sabe. Aqui é bacana que tem que aprender inglês, aprender português, aprender a língua do pai e da mãe. Né? Depois tem mais 4 a 5 anos de colegial, né? E a gente aqui na América aprende que não é do dia para a noite. Você não vai aprender, você não vai dar aula de inglês, você vai aprender a se comunicar. Não é através desse cara aqui, não. Não é através do AI. Eu vou usar AI para, porque eu não sei falar inglês, ele atende. Obviamente que isso ajuda muito. Mas você precisa saber. A tecnologia vem, infelizmente, né? Na época que era puxava da cavalo, veio a máquina a vapor. Acabou o desemprego do cavalo. O cavalo ficava desempregado. Agora tem um robô que vai vir esse ano para frente. Muita gente vai perder emprego. Porque o cara põe um robô lá, ele encosta na parede, carrega, pronto. Não precisa pagar salário, não come. O carro autônomo, os delivery, né? As empresas que fazem as coisas que você conhece, né? Já encomendaram centenas de carros autônomos. Táxi sem motorista. Felizmente, é a modernidade. Caminhões sem motorista. Carros que não abastecem com combustível líquido. Vai só lá, então, isso é a América. A América oferece coisas que, como brasileiro, a gente não tem ideia ainda. Então é isso que você vai ter que aprender. O jeitinho brasileiro com tecnologia americana, para fazer do seu business faturar mais, aplicar mais, aprender mais, avançar mais. São 50 estados, só aqui na região, então você tem uma cidade. Você pode fazer business para todo lado. Eu conheço minha filha trabalha num veterinário, um emergency room, tem pipocado para tudo quanto é cidade. Só aqui deve ter uns 30. É assim que se pensa. Esse tipo de business, né, de contractor, house cleaning, de cleaning, ele é local, não dá para fazer limpeza via internet. Então você precisa ter vou falar as cidades que a gente está aqui. Você pode ter uma equipe aqui em Kearney, outra lá em Newark, outra em Morristown, outra lá em Ocean County, Montreal, lá em Toms River, lá em Long Branch. Pode ter equipe para qualquer lugar. Firmas, né? Como é que chama? Franquias? Por quê? Porque a América oferece isso. A América não é um manicômio contábil, é simples. Mas tem que aprender. Aprende assim, se fosse, né? Ligava na internet, quem sabe com o Neuralink fica bacana, né? Você pega, clica no Wi-Fi e esse negócio de jogar para a mente, isso aconteceu uma vez, foi o maior download que houve na humanidade quando Deus mudou a língua de todo mundo, misturou a língua. Ele fez um download assim, ó, da nuvem, a cabeça de todo mundo, e isso foi se juntando os que falavam a mesma língua, né? E acabou também. Agora você não, por isso que ele tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola, tem que aprender. Tem que aprender. É isso aí. Inclusive, eu vou tocar num assunto, viu, Everton? Para a gente encerrar, sobre o medo da imigração. Tem que ter medo? A América é um lugar onde quem anda na linha, o trem não pega. Não vai ser atropelado pelo trem se você andar na linha. Eu não conheço ninguém que aprontou aqui e ainda está aqui. Não conheço um. Se tiver, estão na captura dele. Porque a América, você tem que aprender. Aqui não tem jeitinho, né? Então você vai abrir, vai começar a contrata aprende como é que funciona o 1099, o W2, o Insure, tem que aprender devagar. Devagar. Mas ela não tem ainda. Vai buscar. Se vir, vai buscar. Chama outra. A pessoa tem que ter um esforço também.
Então, cadê o alfa aqui? Nós estamos aqui agora num próximo vídeo, num dos vídeos aí que estão vindo pela frente, eu vou trazer um contador. Acabei de marcar aqui. Está aí para os próximos dias. Acabou de marcar. Vamos fazer tal de vamos. Já marquei, pronto. Vou trazer um contador que vai explicar algumas coisas. Aí vou marcar com um médico. É bom ter um médico na agulha. E vou achar um advogado para explicar algumas coisas, para você ter... A intenção é criar um ambiente e trazer gente profissional que confie e até você possa fazer perguntas. Se não fizeram pergunta nenhuma, quando você estiver olhando o gravado, você faz nos comentários e a gente responde, tá? Depois, né? Considerações finais, Heber. Considerações finais. Então, poucas palavras. Foi um prazer ser convidado, tá? E eu quero dizer para você que você não precisa trabalhar mais. Você simplesmente precisa se organizar por dentro, se valorizar por fora e parar de viver no automático. Porque às vezes pensamos em sair um pouquinho da zona de conforto e isso nos incomoda. Mas lembre-se, você já saiu da zona de conforto uma vez que foi sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Então você já está num momento, num local, num momento fora de uma zona de conforto. Então agora é só dar mais um passo. E isso pode contar com a gente para esse passo ser um passo firme. Então acho que seria essa minha mensagem e que Deus abençoe a nós brasileiros e americanos que sabemos que Ele quer o nosso sucesso para que o nosso sucesso abençoe dezenas e milhares de pessoas. Olha, eu tenho um sample aqui. Se você é uma house cleaner ou é uma helper, eu tenho esse Cleaning Service Business Startup Guide. É um resumão. Isso faz parte do cleanerlegal.us, né? Ele é fornecido em arquivo para você imprimir. Você fala, já você não tem onde imprimir. Você vai colocar aí em algum lugar 201-719-3886. Você liga e a gente manda para você impresso. Quanto vai custar? Uma postagem do correio. $5, vai? Que é para ir, né? Ou já mete a cara e faça o cleanerlegal.us, que ainda está em $200. Eu falei que ia parar no ano que 30 de dezembro, mas já até o final do mês aqui ainda vai dar uma esticada. Ele não é um curso para você catar ele e se virar para assistir, não. Eu estou falando o curso em vídeo que você deve assistir. Você tem 2 anos de acesso, tem 24 meses de acesso. Se 24 meses você não assistiu 20 horas de vídeo, fez o download do material para entender. O material não é para estudar, o material é para usar. Tem contrato, tem planilha, tem isso aqui, tem um monte de coisa. E a gente está fazendo um upgrade já para esse ano, tá? E vou fazer um esforço para fazer para contrato, porque a duplinha do casal normalmente aqui, né? A esposa trabalha com cleaning e o marido trabalha com contrato, quando ele não trabalha como motorista. Até de modo desse eu vou fazer também, entendeu? Então faça o seu plano. Se você ainda não fez, vai fazer isso que o Heber te mandou agora, uma listinha das coisas que você mesmo passou e já venceu. Inclusive, você vai ver que Deus ajudou você muito e nossa, Deus tem trabalhado